Olá, eu sou Ana Pérez e esse é o Entrevista Roma News, um bate-papo com as mais diversas personalidades da política, do mundo dos negócios e da cultura aqui no Pará. E no programa de hoje, a nossa convidada especial é a governadora do Pará em exercício, Hannah Gassan Tuma, que está aqui direto dos estúdios Roma para falar especialmente da realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer de forma inédita em Belém, na Amazônia, em novembro de 2025. Seja muito bem-vinda, governadora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que agradeço, Ana. É um prazer estar com você e com a Andréia aqui e poder falar sobre esse assunto tão importante para o nosso estado e para o Brasil. Isso, eu aproveito agora para apresentar aqui a minha colega, a jornalista Andréia Espírito Santo, que é editora-chefe do portal Roma News e que vai conduzir a entrevista comigo. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço, né? E é tão importante um evento que é necessário aqui, né? Bom, eu começo fazendo uma pergunta para a governadora que eu acho que, todo belenense, todo paraense deve estar se fazendo essa pergunta e deve estar comentando esse assunto, né? Então, sempre que uma cidade vai receber um grande evento, você fala no legado, né? Qual é o legado? Então, nas Olimpíadas do Rio, qual é o legado para o Rio de Janeiro? A Copa do Mundo no Brasil, qual que é o legado para o Brasil da Copa do Mundo? E eu acho que nesse momento também está todo mundo se perguntando, Belém terá um legado, né, da COP30? E que legado é esse, governadora? Isso é muito importante. A gente se preocupa muito com a realização do evento, mas mais importante para nós do que os 15 dias desse grande evento é o legado que ele vai deixar para o estado do Pará e para toda a população do nosso estado. Esse legado é em diversas áreas. A COP, ela atrai uma série de investimentos no estado do Pará. Então, nós teremos legado na melhoria da mobilidade na nossa cidade. Nós teremos legado na área do saneamento, já que apresentamos diversos projetos para a área do saneamento. Teremos mobilidade na área da educação. Teremos legado na área de qualificação de toda a cadeia turística do estado do Pará. Então, são ações que são muito importantes e que vão permanecer mesmo após a realização da COP30. E, governadora, nós teremos, né, várias obras, que a senhora mesmo já citou, mas o evento é daqui a 28 meses, né? Então, nós queríamos saber se temos prazo e também recursos para todas essas obras. Duas grandes obras urbanísticas nós já demos início e são obras que já estavam sendo planejadas pelo Estado, já com o projeto elaborado, que é o Parque da Cidade, o Porto do Futuro. São obras grandiosas para a nossa cidade, são cerca de 690 milhões de reais e são obras com recursos do Estado já garantidos no orçamento. E são equipamentos âncoras do evento. Então, essas duas grandes obras eu posso citar, que já são obras iniciadas. Além dela, nós apresentamos um portfólio de projetos existente no Estado para que a gente possa fazer a captação de recursos, quer seja através de financiamento, quer seja através de repasse da União. E a própria iniciativa privada também. Nós temos oferecimento de várias empresas que querem participar e ter seu nome ligado à COP30. Então, as obras são muito importantes para nós, porque eu costumo falar muito, é uma frase que eu uso muito, nós não vamos criar elefantes brancos, porque existe um histórico de outros eventos grandiosos que acabaram por trazer equipamentos que não foram utilizados após a realização. Então, essa é uma preocupação nossa, muito forte. E como são obras que já estavam planejadas pelo Estado, por isso a gente tem a certeza que são obras que serão utilizadas e trarão benefícios diretos para a população durante e depois da COP. Esse prazo de 28 meses, ele chega a preocupar ou não? Não, nós estamos aqui com um cronograma, vai ser apertado, vai ser corrido, mas que a gente consegue perfeitamente cumprir. Para quem trabalha na administração pública, como eu já há 30 anos, sabe que 28 meses não é um prazo
com folga. Na verdade, por isso a gente já iniciou o trabalho. Já tem 2 meses que nós estamos trabalhando já com a perspectiva e com o planejamento da COP. A gente sabe que um evento grandioso dessa magnitude, com um grande número de pessoas ao mesmo tempo, em qualquer lugar, em qualquer cidade do mundo, ela precisa desse planejamento prévio. Então, nesses 28 meses que teremos pela frente, nós vamos ter que trabalhar arduamente para cumprir os prazos, e para isso nós estamos criando um escritório de projetos que possa monitorar cada obra, cada setor que precisa ser um ponto de atenção nosso, para que a gente possa acompanhar e fazer cumprir os prazos, né? A gente sabe que 28 meses não é um prazo folgado, mas diante do nosso planejamento é possível sim, e nós já estamos há 2 meses trabalhando, isso é importante eu falar, e várias ações nós já adotamos, como por exemplo, nós demos início a 2 obras urbanísticas importantes, que são equipamentos âncoras da COP. Nós também já fizemos um evento para mais de 1.000 pessoas, explicando para a sociedade o que é a COP, porque muita gente falava em COP, mas não sabia exatamente o que era a COP. E isso é um evento que gera multiplicadores, outras pessoas falam para outras pessoas, e assim a gente consegue ter uma fala mais acertada em relação à COP. Também criamos o Comitê Estadual da COP, com 13 órgãos que já compõem, e já foi criado e já estamos em reunião. Contratamos consultoria para nos ajudar com especialistas, porque nós temos pontos de atenção que requer o trabalho de especialista para nos ajudar, não apenas no diagnóstico, mas também em possíveis soluções, né? Então, a gente já está com a consultoria, a Fundação Getúlio Vargas, que está trabalhando conosco. Estamos contratando outras consultorias que possam nos ajudar, inclusive no que eu falei, que é no escritório de projetos, para que a gente possa ter uma coordenação centralizada e um acompanhamento bem de perto de cada um dos nossos projetos. Só para falar ainda um pouquinho de obra, porque a gente sabe dessas obras como as obras que a senhora citou, do Porto Futuro, do Parque da Cidade, que a gente já vinha nessa expectativa, mas tem outras obras que eu acho que, principalmente as pessoas que moram em Belém, na Grande Belém, né, porque quem às vezes mora na Grande Belém trabalha em Belém, então existe muito esse fluxo de ida e vinda, que envolve principalmente a questão de transporte, que são 13 corredores viários com postes de iluminação solar, fiação subterrânea, que você moderniza de uma maneira imensa a cidade com isso, né? E ônibus elétrico com ar-condicionado. Então, eu acho que isso interessa muito as pessoas, né? E além dessas obras, o que mais a senhora citaria, por exemplo, voltando àquela questão do legado, que são obras que vão impactar diretamente a vida de quem vive em Belém, né? Não só de quem vem para a COP, mas de quem vive em Belém após a COP, né? Um importante legado que eu posso dizer é que nós apresentamos projetos na área do saneamento de 800 milhões de reais. Então, o Estado do Pará precisa avançar nessa questão do saneamento. Então, esse é outro setor de obra que gera emprego, gera renda e gera muito benefício para a nossa população. Então, além das obras de mobilidade, nós temos toda a recuperação dos equipamentos turísticos já existentes, e nós temos também obras de saneamento que são muito importantes para a nossa capital e para o nosso estado. Eu vou só voltar um pouquinho na questão do transporte, porque transporte é um problema em Belém, quem vive em Belém sabe. Não só a questão do transporte público, mas a própria questão da mobilidade, as vias, né? Então, eu queria tocar num outro ponto, que é o do aeroporto. Né, porque eu vi que houve uma fala sobre essa questão. A gente sabe que o aeroporto passou por licitação, né, recentemente. Tem uma empresa que vai entrar para fazer esse investimento no aeroporto. Houve uma conversa para acelerar e antecipar, de repente, algumas coisas relacionadas ao aeroporto, para que esse investimento venha logo e o aeroporto também esteja pronto para a COP. E não só o aeroporto, mas o deslocamento do aeroporto para o centro da cidade, porque quem vem para Belém vai querer conhecer o Viro-Peso, vai querer conhecer a Estação das Docas. Então, mesmo que a sede da COP esteja projetada para aquela área ali, né, da Júlio César, a gente imagina que a cidade inteira vai ter um grande volume de pessoas se deslocando e se movimentando. Então, como é que está essa questão mesmo de transporte? Eu queria só falasse um pouquinho do aeroporto e falasse também um pouquinho dessa questão do transporte. O aeroporto é exatamente isso que você falou. Ele passou por um processo de concessão, de
de leilão e uma empresa ganhou o processo. Nós estamos dialogando com o governo federal. Na verdade, nós criamos um comitê estadual, mas existe um comitê, porque é importante a gente falar que a COP não é do governo do estado. Sim. A COP é do Brasil. E ela envolve 3 entes da federação. Apesar do governo já ter abraçado muito essa COP, né? Tanto que a gente tem visto muito essa demanda. Na verdade, a do gente governo. gosta de trabalhar com o planejamento prévio, né? Porque eu acho que você se antecipando, a gente está fazendo muito benchmark das outras COPs, o que deu certo, o que deu errado, quais são os pontos de atenção, né? Então, quando a gente trabalha com esse planejamento estratégico, esse planejamento inicial, aí a gente consegue, eu acho que, trabalhar com maiores resultados. Então, é importante eu citar que a COP é um evento do Brasil e que envolve os 3 entes, né? O governo federal, o governo do estado e o governo municipal. Então, foi criado um grupo de trabalho também pelo governo federal, onde nós temos representantes do estado do Pará e que nesse grupo nós estamos dialogando aí, tentando definir essa matriz de responsabilidade. A quem cabe o quê? Quem vai cuidar né? do quê, né, governadora? E, na verdade, a gente fica fazendo provocações, né? Como a gente já se antecipa aos problemas, esse é um problema que você citou, que a gente precisa melhorar a estrutura do nosso aeroporto internacional. Tem uma série de medidas que a gente já recebeu o diagnóstico da própria consultoria, que nós tivemos um diagnóstico prévio já, e que de algumas adequações que nós vamos ter que fazer no nosso aeroporto. Isso cabe ao governo federal, mas não quer dizer que a gente não esteja junto, atuando. São muitos stakeholders que vão ser tratados durante esse evento. E a gente está trabalhando para que a gente possa definir essa matriz de responsabilidade e você saber a quem compete o quê e uma união de esforços, né? Então a gente precisa se unir para poder realizar e ser uma grande experiência amazônica, essa COP, como o governador fala, uma das melhores que já ocorreu. Mas aí, no caso, ela também pergunta essa questão do transporte, né? Como é que ficaria, a questão né? da mobilidade. Nós estamos acelerando a conclusão do BRT, que é muito importante também para ajudar na mobilidade. E esses corredores viários que foram pensados por nós, eles não são apenas no local onde vai ser o central do evento, mas em áreas que são pontos turísticos da cidade, como você mesmo citou, a que área todo do mundo Rio vai querer Tejo, visitar, né? onde todo mundo vai querer visitar, e isso é um grande legado, né? Porque isso não é uma obra que vai ficar só para a COP, a população vai utilizar, e o que eu digo que é tão importante as pessoas terem a consciência da importância de um evento dessa magnitude aqui para o Estado é porque atrai investimentos. O governo central se preocupa em que a gente também esteja estruturado para receber esse grande evento que nunca ocorreu no Brasil. Então, isso atrai investimentos importantes e necessários para o estado do Pará. E, mais do que isso, traz grandes benefícios para a população, porque gera emprego e renda. A gente pretende ter um grande programa de qualificação para a mão de obra, para ela estar apta a receber esses turistas, principalmente em relação aos turistas internacionais, né? E isso ajuda a que a gente possa elevar o patamar da nossa mão de obra e, com isso, consiga melhores empregos e melhor renda para a nossa população. Então, isso é o grande legado e que a gente se preocupa muito em já estar prevendo essas ações para que a gente possa, nos 28 meses, já trabalhar e alcançar os nossos resultados. O próprio turismo, né, governadora, sai fortalecido, porque você qualifica as pessoas que vão atender o turista, né? E aí você, depois de um evento como esse, que lógico teremos muitas pessoas fazendo turismo, né? As pessoas vêm para a COP, mas vão fazer turismo, mas que fica fortalecido depois, né? Porque a própria questão do inglês, né, do idioma, de você saber aquele básico do inglês para atender um turista que vem de outro país, e enfim, várias outras questões que envolvem o atendimento. Eu queria fazer uma outra pergunta relacionada, que a própria ONU, ela sempre divulga que a cada evento a COP se torna maior. E existe uma expectativa muito grande para essa COP especificamente por ser na Amazônia, quer dizer, você vai falar sobre mudanças climáticas na Amazônia. E isso acaba que o mundo todo vai estar voltado. E a expectativa é que essa seja uma das maiores, né, conferências. Eu pergunto isso por conta da questão da hospedagem. A gente até falou um pouquinho sobre isso em off, né?
Mas a gente sabe que Belém não tem ainda não tem uma rede hoteleira, apesar de hoje nós já temos grandes hotéis de qualidade, mas ainda não tem uma rede hoteleira tão vasta. Então, como é que está essa questão de onde que a gente vai hospedar todas essas pessoas, onde que a gente vai abrigar todas essas pessoas, e principalmente porque a gente sabe que vem chefe de Estado, né? E então são muitas autoridades que também vão estar presentes na cidade. Nós temos, esse é um grande ponto de atenção. A nossa equipe está trabalhando em cima do diagnóstico, que é um diagnóstico mais exato do número de leitos existentes, quais são as categorias desse leito, porque não é só ter o leito, é você saber a que público cada leito atende. Então, nós estamos trabalhando com especialistas que estão nos ajudando com esse levantamento, para a gente poder identificar qual é a qualificação dos nossos leitos, existentes hoje, não apenas em Belém, mas nas cidades do entorno que possam nos ajudar. Além disso, várias outras possíveis soluções estão sendo estudadas. Eu vou citar algumas que estão sendo estudadas por nós e pelos especialistas. A questão dos grandes navios. Estamos dialogando com várias empresas de cruzeiro para saber da viabilidade de se ter cruzeiros aqui que possam receber um público e hospedar esse grande público. Isso é utilizado em várias COPs, já foi utilizado. Então, um dos estudos de possibilidades são os grandes navios, e estamos tratando com várias empresas e especialistas para verificar a viabilidade desses cruzeiros. Eles abrem um grande número de leitos. Eu falo leitos porque eu aprendi isso ao longo da Copa, porque a gente, enquanto leiga, a gente falava quarto, né? Mas a gente tem que saber o número de camas, desce nesse detalhe. Então, aumenta bastante o número de leitos, com a possibilidade da gente trazer grandes navios. Isso também é um legado. E é uma hospedagem interessante, né? Mas você vir para a Amazônia ficar hospedado no meio do rio, né? No meio do Rio que é uma coisa diferente, no meio da né? Baía do Guajará, né? Pois para quem está acostumado a viajar, né? O rio, isso atrai muitos turistas, né? Eles ficam impressionados em ver a nossa praia de rio, né? As ondas do rio, porque para eles é uma novidade. Isso é bem legal. Isso que vocês estão falando é muito importante, a experiência amazônica. Isso aí não tem como a gente mensurar, mas eles vêm em busca exatamente disso. E a gente tem isso para oferecer, né? Por isso a gente acha que vai ser uma grande COP. Além da questão dos grandes navios, nós estamos estudando a questão dos aluguéis de temporada. Nós temos hoje aplicativos que oferecem não só apartamentos todos, mas também nesses grandes eventos, quem tem uma residência e só tem um quarto ocupado, ele disponibiliza através de aplicativos que já existem hoje, 2 quartos meus eu posso oferecer para o público. E as pessoas que vêm vão poder visualizar e assim também ampliar o número de leitos. Então, nós temos a questão dos aluguéis de temporada, que também estão sendo estudados e que abrem um número maior de leitos. Isso acontece aqui um pouco no Círio de Nazaré. Então, nós temos um aplicativo, eu não sei se a gente fala, mas é o Airbnb, e que já é muito utilizado, né? Durante o Círio de Nazaré, existe um pico maior de pessoas que oferecem do que normalmente na média, e isso a gente acha que a COP vai estimular. A gente até brinca que tem pessoas que trabalham na nossa equipe que dizem que vão sair de casa para poder alugar seus apartamentos. Eu estava pensando justamente isso, governadora. Eu já estou aqui pensando que eu tenho 3 quartos em casa, vou desocupar 2 para alugar na COP. Exatamente. Isso é utilizado em grandes eventos, né? A gente sabe que nas Olimpíadas nós estamos trazendo especialistas que trabalharam em grandes eventos no Brasil e também participaram de COPs anteriores. Então, nesses grandes eventos como a Copa do Mundo, Olimpíadas e a própria Jornada Mundial da Juventude, várias alternativas foram encontradas para se suprir o número de leitos também. Então, tudo isso está sendo estudado pela nossa equipe. Além desses que eu já citei, nós temos a possibilidade de estruturas que são tipo containers, são modulares, né? Também estão sendo estudadas, porque já existem vários padrões dessa estrutura. Não apenas um padrão mais baixo, mas um padrão mais alto também, que é utilizado em grandes eventos, em locais onde tem festivais de música. Então, nós estamos estudando várias possibilidades para que a gente possa ampliar o número de leitos e assim conseguir
a alcançar um número maior de turistas. E, além disso, tem a própria requalificação da nossa rede hoteleira atual, né? Que é o retrofit, que é muito importante. Nós já tivemos reuniões com o segmento do setor de hotelaria, foi muito boa a reunião, todos estão dispostos a colaborar, todos estão imbuídos nesse espírito que eu acho que está alcançando a grande parte da população do estado, e já tivemos várias discussões, elencaram uma série de demandas que pode ajudar e alavancar. E você começou falando da importância do legado de fortalecimento da rede, do setor turístico. Isso é muito importante para nós, porque a gente sabe que o setor turístico nos próximos anos será um dos maiores geradores de emprego do mundo. E países fazem uma briga silenciosa para melhorar o setor de turismo, e nós queremos entrar nessa briga, né, melhorando toda a nossa cadeia de turismo, e ela vai muito além dos hotéis. Nós temos bares, restaurantes, toda a área de transporte que precisa ser qualificada para que a gente possa receber esse turista estrangeiro da melhor forma possível. E isso vai deixar um legado para nós, tendo todo esse setor do turismo sendo fortalecido. E a gente que tem uma culinária maravilhosa, uma natureza exuberante, um povo hospitaleiro, essa infraestrutura que a gente espera que a COP deixe para a gente, com certeza fortalece tudo isso, né, governadora? Queres fazer alguma pergunta? Porque agora a gente vai ter a questão da cúpula da Amazônia, né, que vai ser realizada 8 e 9 de agosto aqui em Belém. Isso também já vai servir de um evento? Uma preparação, né, que é muito importante. São vários chefes de estado reunidos, né? A gente fala assim que o estado do Pará já se tornou palco de grandes eventos. Nós temos muitos eventos pré-COP previstos. Apenas esse ano já temos mais de 12 grandes eventos. E isso tudo está sendo um fator muito importante para nós e para já a preparação de toda a cadeia, né? Então, a cúpula da Amazônia, nós vamos receber cerca de 9 chefes de estado com suas delegações. Vai ser um evento de menor porte do que a COP, com certeza, mas já vai servir para a gente poder qualificar a nossa cadeia toda de turismo, e estamos trabalhando para que a gente possa realizar muitos grandes eventos. Eu vou citar para vocês a questão do legado. Por exemplo, nós vamos ter uma reunião da ONU, onde a secretária-geral da ONU ela vai estar em Santarém, e já vamos utilizar o Centro de Convenções de Santarém para realizar esse evento. Então, vejam bem, não é um legado que virá depois da COP, é um legado que já está acontecendo no nosso estado. Então é muito importante que a sociedade... não só em Belém, né? No estado todo, porque vai ser em Santarém, né? Exatamente, eu estou citando Santarém, que é um outro grande polo turístico e que vai ser beneficiada, além de outras cidades que também vão receber esse público, e que é o grande legado que se espera para o nosso estado. Agora, secretária, eu lembro que antes da Copa do Mundo eu estive em Curitiba, e eu lembro que Curitiba era um canteiro de obra. Para você sair do aeroporto para chegar, o aeroporto não é em Curitiba, fica na cidade vizinha, né? E para onde a gente olhava eram obras, obras e obras. E eu tenho certeza que todo belenense está nessa expectativa de que nesses próximos 28 meses Belém também vai se transformar num canteiro de obra por conta da COP. É importante a gente pedir um pouquinho de paciência também para as pessoas, né? Porque a gente sabe que obra causa transtorno. Então, acha que o belenense também vai abraçar isso, ter essa paciência com essas obras todas que a gente está na expectativa que a cidade receba? A gente precisa muito de vocês que trabalham na área da comunicação para nos ajudar a chegar na população como um todo, para que entenda a importância da COP e também entenda que aquela obra está sendo realizada, mas que ela trará frutos no futuro e que benefícios serão advindos dessas obras. Então, a gente espera ter esse grande compromisso de todos os segmentos do estado para que a gente consiga, de fato, transformar Belém e o nosso estado num grande canteiro de obras. Eu acho que o que é importante, né, quando a gente fala de COP, é a gente pensar o olho que vai estar aqui, né, como a Amazônia mostra o seu sentido, né, porque é tão importante hoje em dia, todo mundo discute isso, né, todo mundo fala nessa questão da sustentabilidade. A gente puxa também essa questão, como é que Belém
vai se preparar para essa questão de mostrar ao mesmo tempo que é possível ser sustentável além dos ônibus elétricos, né? E além disso. Na verdade, nós temos muitos planejamentos que estão sendo antecipados até em função da COP. Né? Então, são projetos que nós já tínhamos, mas que a COP está fazendo com que a gente tenha uma urgência maior. A gente já trabalha com urgência, porque quanto mais cedo você trouxer o benefício para a população, melhor. Mas a COP está trazendo essa questão da sustentabilidade para toda a população. Só da gente estar falando tanto sobre o tema, isso já traz um ganho imenso. As pessoas já começam a perguntar o que determinados termos querem dizer e você vê o envolvimento de todos nessa questão da sustentabilidade. E só para citar, por exemplo, não sei se vocês com certeza sabem que nós criamos dentro da grade curricular do Estado uma matéria que é sobre educação ambiental. Então, vejo todos os nossos alunos, 580 mil alunos, passam a partir de agosto a ter aulas sobre educação ambiental. Então, isso é um grande legado para todos nós, né? Então, isso está trazendo para todo o estado do Pará que a gente possa falar que é muito importante sobre a preservação do meio ambiente. Mas a preservação do meio ambiente ela tem que estar vinculada à prosperidade e o desenvolvimento econômico e social da nossa população. Isso é muito importante para nós. Governadora, só a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse sobre a questão de saneamento, principalmente envolvendo a questão do lixo, porque a gente sabe que esse é um assunto polêmico aqui em Belém, né? Na grande Belém, na verdade, como um todo. E lógico, você vai ter muita gente produzindo lixo, né? Qual é o legado que a COP deixa para a gente nessa área que hoje é tão delicada aqui na nossa cidade? Nós temos esse grande desafio, que é a questão dos resíduos sólidos. Ela é de responsabilidade dos municípios, mas o governo do estado já assumiu a coordenação dessa pauta e já foi feito um termo de cooperação com os municípios da região metropolitana para que a gente possa avançar de forma mais célere em relação a essa questão. Até a COP teremos uma solução para esse problema. Muitas soluções. Eu vou encerrar fazendo uma pergunta que todo mundo quer saber. Teremos ou não teremos o show do Coldplay na abertura da COP em Belém, governadora? Se a gente tiver, vai ser no Parque da Cidade. Eu não vou dar spoiler. Olha, gente, eles não querem falar, a gente vai ter que esperar, não tem jeito. Essa notícia quem tem que dar é o governador, não vou dar. Mas sou uma grande entusiasta do que isso aconteça. E não só trazer atração de fora, né, mas fortalecer também, porque a COP também vai dar esse espaço, né, governadora, de fortalecer o nosso movimento cultural aqui também, né? Muito, então, artistas, enfim, todo mundo vai ter essa vitrine, né? Economia criativa, né? A bioeconomia, tudo isso vai ser fortalecido com a COP 30. Bom, eu não consegui fazer ela dar esse furo pra gente aqui, desse show, mas eu passo a palavra para a senhora encerrar, falando diretamente com a população, não só de Belém, né, mas do estado do Pará, sobre a importância de sediar uma COP, o que fica para a gente de aprendizado, de benfeitoria, não só nesse processo em que a gente vai estar se preparando para a COP, como no pós-evento também, governadora. Pode falar direto? Bom, o que eu quero dizer para a população que nós estamos diante de um grande desafio, mas também de uma grande oportunidade, e que é preciso o envolvimento de todos para que a gente realize esse grande evento, um evento de grande magnitude, que nunca aconteceu no Brasil, e pela primeira vez será no Brasil e na nossa capital Belém, o que é motivo de muito orgulho para nós. Vamos ter que trabalhar bastante, mas tenho certeza que será uma virada de chave para o nosso estado, para que a gente possa cada vez melhorar mais, não só na pauta ambiental, mas principalmente no desenvolvimento e na prosperidade econômica da nossa população. Muito obrigada, governadora. Obrigada, Andréia. Obrigada para você que nos acompanhou até o final da entrevista. Essa entrevista está disponível no YouTube do Portal Roma News. Você também pode ouvi-la no Spotify e, claro, ler as matérias na editoria de sustentabilidade. Então, o Roma News tem uma editoria, Roma Sustentabilidade, onde lá você pode acompanhar
todos os assuntos sobre a COP. Então, assim como o governo vai estar trabalhando, os governos vão estar trabalhando para a realização da COP, nós da imprensa vamos estar acompanhando todo esse trabalho e levando e trazendo notícias para vocês de obra, de tudo que vai acontecer até a realização da COP aqui em Belém do Pará. Tchau, tchau.